Que alegria poder falar com você novamente, continuar falando sobre a vida de Paulo, seu ministério. E eu gostaria de falar hoje particularmente sobre o seu ministério específico pelo qual o Senhor o chamou. Quando ele se converteu no caminho de Damasco, que o Senhor se revelou a ele, lá em Atos capítulo 9, ele manda que Ananias vá à casa de Judas procurar o homem de Tarso chamado Saulo, porque ele estava orando, e ali então encontrar-se com ele, e isso está registrado em Atos, e é interessante ler e entender esse texto para que a gente possa então falar sobre a vida ministerial de Paulo. E eu vou ler com você Atos capítulo 9, versículo 10 até o versículo 15, para que assim a gente possa entender. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui então é o próprio Senhor que se revela a Ananias e diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E aqui o vaso escolhido é no aspecto ministerial. O Senhor o chamou. O Senhor já tinha se revelado a ele, então ele já tinha conhecido o Senhor Jesus, já tinha se convertido, e aqui o Senhor chama especificamente para um ministério. Vá, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo Evangelho. E isso, então, ele foi comissionado a pregar aos gentios. E o que deixa intrigado é que Paulo perseguiu abertamente os cristãos, lançou-os muitos nas prisões, até mesmo mortes, açoites, e inúmeros sofrimentos Paulo causou aos cristãos. Alguns, inclusive, dizem que ele tinha prazer em ver isso nos olhos das pessoas, que ele tinha prazer no sofrimento das pessoas. Então o Senhor o chama para que por meio dele o evangelho fosse pregado aos gentios, mas fosse pregado de uma maneira específica, eu diria até mesmo especial, porque ele iria carregar no seu corpo as marcas de ser um discípulo de Cristo. Então ele iria sofrer. E eu queria compartilhar com vocês alguns sofrimentos de Paulo. Ele sofreu bastante, e o primeiro sofrimento dele, quando ele foi para Jerusalém, ele teve que fugir de uma prisão arbitrária. Queriam prender Paulo de forma injusta. Isso está registrado lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32, 33. Tanto 1 Coríntios como 2 Coríntios resumem bem todos os sofrimentos de Paulo. E às vezes o texto são muito parecidos. E lá em 2 Coríntios 11, 32, 33, vemos que Paulo teve que sofrer a humilhação de ser içado ou lançado por uma janela de uma muralha, como se fosse um criminoso fugitivo, a fim de que ele escapasse do apetite feroz, do voraz,
de governantes injustos que queria então prendê-lo, queria a sua cabeça. Então ele foi colocado dentro de um cesto e lançado pela janela de uma muralha. Isso é em Jerusalém que acontece. E depois, Paulo, ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Ele chega em Antioquia, uma cidade cosmopolita, uma cidade forte, e ele chega lá, é uma cidade governada por pessoas poderosas, que a gente poderia chamar de políticos influentes naquela região, naquela cidade. Isso está lá registrado em Atos 13, versículos 50 a 51. Vemos que há uma conspiração entre os judeus, sendo mulheres e homens de alta posição, que queriam expulsar Paulo daquela cidade pelo simples fato de ele estar expondo o evangelho naquele lugar e havendo conversões em massas. E isso estava incomodando os poderosos da cidade. Então as mulheres e até os homens que tinham posições naquela cidade fizeram com que Paulo fosse então expulso de Antioquia, porque ele estava pregando, anunciando o evangelho naquela cidade. Depois, ele foi apedrejado e quase morto em Listra. Eles só, na verdade, não continuaram o apedrejamento porque entenderam que ele tinha morrido, uma vez que ele desmaiou. Isso está registrado em Atos 14, capítulo 14, versículo 19. Vemos que Paulo foi arrastado por uma multidão para fora da cidade. Não se sabe exatamente a maneira como ele foi arrastado, mas provavelmente ele foi arrastado literalmente pelos pés para fora da cidade, colocaram ele na porta da cidade e apedrejaram ele. E esse apedrejamento foi por um número grande de pessoas, era uma multidão, diz o texto. E provavelmente, não é algo definitivo, mas provavelmente ele desmaiou e fez com que a população, a multidão, entendesse que ele estava morto, e então deixaram ele ali em Listra. A outra vez, ele estava na Macedônia, no caminho da Macedônia, e chegando ali, ele foi açoitado. Ele foi preso nos pés e provavelmente nas mãos em um tronco, onde ele não podia se mexer, provavelmente as costas expostas, para que ele fosse açoitado. Isso está registrado já também em Atos, pelo seu amigo, o evangelista Lucas, capítulo 16, versículos 23 e 24. E ali vemos que Paulo foi preso porque expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora que dava muito lucro aos que estavam explorando ela. Então, quando Paulo chega ali na Macedônia e expulsa o demônio daquela jovem adivinhadora, isso de alguma forma causou um prejuízo naquela cidade para aqueles que exploravam ela. Então ele foi açoitado, por isso foi lançado então na cadeia e teve seus pés amarrados em um tronco. E assim sofreu açoite. Outra vez, ele foi perseguido pelos judeus, pelos seus próprios patrícios, pelo seu próprio povo, lá em Tessalônica, porque pregou em Bereia. Ele foi perseguido pelos judeus que eram de Tessalônica, porque estava pregando ali em Bereia. Vocês conhecem esse texto, está em Atos 17, versículos 13 e 14. Vemos que Paulo sofre perseguição pelos próprios judeus, pelos próprios patrícios, seus próprios conterrâneos, apenas pelo fato de estar pregando em uma sinagoga em Bereia. Por causa disso, mais uma vez teve que fugir desses judeus que queriam matá-lo, que queriam a sua morte. E então, uma outra vez, ele foi pregar contra os deuses de Éfeso e ele ficou em uma grande confusão naquela cidade. Ele foi lá, chegou em Éfeso, então pregou contra os deuses falsos de Éfeso e aquilo causou um alvoroço naquela cidade. Está registrado em Atos, capítulo 19, versículo 23 a 26. Algumas pessoas ouvindo, então Paulo, temendo ficar sem o lucro por produzir imagens de deuses de adoração que eram vendidos,
incitaram então grande tumulto contra Paulo e também contra outros discípulos que certamente estavam acompanhando Paulo, o que fez a estadia de Paulo naquela cidade se tornar muito perigosa, porque Paulo então pregou contra os falsos deuses e o que movia, o que aquecia aquela cidade era a venda de miniaturas desses deuses produzidos. Quando ele prega contra esses falsos deuses, de alguma forma estava prejudicando o comércio daquela cidade. Criaram então uma certa confusão, colocaram Paulo no meio dela e aquilo se tornou perigoso para a vida de Paulo. Em Jerusalém, ele é acusado de maneira injusta de ter levado um grego ao templo e por isso é perseguido e quase morto. Registrado em Atos 21, capítulo 21, versículos 27 a 31, mais uma vez os judeus fazem uma grande confusão por deduzirem que Paulo teria profanado o templo, levando um grego chamado Trófimo até lá. Está lá em Atos. Então, entenderam que Paulo estava profanando o templo. Eles incitam as pessoas e Paulo é arrastado para fora do templo, espancado e quase é morto pela multidão mais uma vez. E parece que as escrituras não cansam, alguns vão dizer assim, de ver tanto sofrimento na vida de Paulo, mas isso é muito importante entendermos. E mais uma vez ele foi preso e enviado a Roma, e no caminho que ele queria ser julgado em Roma, e no caminho que ele em direção a Roma, ele sofre um naufrágio. O navio se despedaça todo, tinha uma população de mais de 200 pessoas naquele navio, e o navio, então, sofre um naufrágio. Ele tem que nadar, isso está em Atos 27, 13 a 20, e ele é injustamente preso, então é levado de navio até Roma, mas no caminho ele sabia que ele teria uma audiência lá em Roma, mas no caminho ele sofre um naufrágio, o navio afunda e devido a uma grande tempestade, então ele chega em Roma, não da maneira que ele gostaria de chegar, teve que ser interrompido, vai bater onde? Na ilha de Malta. Na ilha de Malta está registrado lá em Atos 28, 3. Quando ele chega lá, provavelmente estava muito frio, ele já sofre naufrágio, tem que nadar até a ilha de Malta, ele é recebido lá pelos bárbaros malteses. Chegando lá, ele quer se aquecer do frio. Ele vai tentar, então, buscar gravetos para fazer uma fogueira. E ao pegar os gravetos, ele é picado por uma cobra que era extremamente venenosa. E algumas pessoas que viram entendiam que ele poderia morrer. E quando viu que ele não morreu, entenderam que ele era um Deus. Ele disse, não sou um Deus. Eu sou o servo do Deus vivo. Está lá em Atos 28, 13. Então ele quer se recuperar do naufrágio e ele é picado por essa cobra venenosa e, felizmente, não morreu, o que seria muito comum naquela época devido àquela cobra ser venenosa devido à região. E ele chega então a Roma, não da maneira que ele gostaria de ter chego. Ele chega lá, é acusado injustamente por Nero de ser, isso no ano 70, Nero manda tacar fogo em Roma. Dos 14 bairros que pertenciam a Roma, 10 ficaram completamente destruídos, sobrou apenas 4. E esses 4 bairros de Roma eram povoados por judeus e cristãos. Paulo sabe que Nero está perseguindo os cristãos, ele chega em Roma e isso dá a Nero um álibi de colocar culpa nos cristãos de terem tacado fogo em Roma. E Paulo, por ser um líder muito conhecido e ser muito influente naquela época, isso dá a Nero um álibi para que ele pudesse matá-lo. Então, Paulo é condenado à morte. Paulo provavelmente, assim como eu e você, entendeu quando ele chega em Roma que ele tivesse alguém para defender ele, que ele tivesse alguém que fosse lá dizer que ele era inocente, que fosse dizer para ele que ele não fez nada para Roma, que ele não tacou fogo em Roma.
Então, apesar da Bíblia não narrar o fato de como ele foi decapitado, mas a tradição entende que ele foi decapitado por Nero por volta do ano 67, 68 depois de Cristo, e o que isso é bem provável, né? Já que o imperador Nero foi o mais cruel entre todos os governantes daquele tempo, e principalmente em relação aos cristãos, e os sofrimentos de Paulo foram muito maiores do que esses que eu listei. E ele teve que, por exemplo, ainda teve que suportar o espinho da carne, como está lá em 2 Coríntios 12, 7. Isso é registrado na sua primeira viagem missionária, que ele chega na região da Galácia, e ele é cometido de uma grave epidemia, não pandemia, mas epidemia. Ele sofre doenças físicas. Ele teve que se separar de amigos queridos por causa do seu ministério, está lá registrado em Atos 20, 22, 23. E as suas últimas palavras descreve lá em Atos, e descreve também em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 em diante, que ele encerra seu ministério sozinho, numa masmorra, num calabouço, já provavelmente há muitos dias preso ali em Roma, sozinho, com a roupa do corpo muitos dias, sem comer de forma adequada. Ele está lá em Roma sem uma capa, sem um travesseiro, sem nada que o acompanhasse, nem mesmo os livros, nem mesmo as escrituras. E ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que seria as últimas horas dele, e ele escreve as suas últimas palavras, que é registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. E aqui eu gostaria de desafiar você, para que você pudesse entender esse texto, a profundidade, entender que o ministério de Paulo foi sofrer por causa de Cristo, e ele diz isso aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Paulo entende que a vida dele foi viver em função do Evangelho. Tanto é que ele diz que só há sentido nessa vida se nós vivermos para Cristo. E que a morte só é lucro quando viver é Cristo. Porque se o viver não é Cristo, a morte é perda. Então, em 2 Timóteo diz, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação. Ele está dizendo, eu estou sendo entregue como sacrifício ao Senhor e o tempo da minha partida é chegada. E aqui a palavra partida, ela tem 3 significados no original. Partida significa descansar das suas fadigas. Paulo já tinha sofrido demais, mas agora finalmente ele descansa, ele vai para a casa do Pai. Esse é o primeiro significado. O segundo significado, eu chego na beira do rio, chego lá, tem um bote, eu entro num bote, eu corto a corda e passo para outra margem do rio. Morrer para o cristão é passar para outra margem. E o terceiro significado é desamar, ou desmontar a barraca e montar em outro lugar. Então Paulo vai dizer, eu estou desmontando a minha barraca nessa terra, eu não sou dessa terra, então eu vou desmontar tudo que eu tenho, eu vou desmontar a minha barraca e vou montar no lar celestial. Eu estou partindo para a casa do Pai. E ele diz mais, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo que a vida dele foi de verdadeiro combate. Todos os dias ele estava combatendo uma guerra, ele estava numa guerra que todo dia ele tinha que estar vencendo, diariamente, lutando para que ele pudesse vencer. E ele chega ao final da sua vida e diz, mas eu completei a carreira. Eu não fiquei pelo meio do caminho. Eu sofri, passei tudo que eu passei, e eu relatei aqui, mas eu cheguei ao final, eu completei a carreira e eu carrego no meu corpo a marca de Cristo. E ele diz, não só isso, eu não apenas combati, eu não apenas acabei, eu guardei, eu não negociei o Evangelho, eu não negociei a fé em Cristo Jesus, eu não me vendi, eu guardei todos os ensinamentos de Cristo e eu repassei isso a todos. E ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. E ele diz, procura ter depressa comigo, está dizendo a Timóteo, porque Demas, amando o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica.
Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Quando vieres, traz contigo João Marcos, porque ele me é útil ao ministério. Quanto a Tíquito, enviei até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. O frio estava chegando, o inverno estava chegando em Roma, ele estava ali, sozinho, e ele não tinha nenhuma capa para se cobrir. E ele diz assim, traz a capa que deixei em Troade. Paulo sabia que ia morrer, mas ele queria se cobrir. Ele era um ser humano como eu e você, e o frio estava chegando, já estava próximo ali o inverno, então ele pede a capa para se cobrir. Então ele diz, quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traz também os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo, sabendo que ia morrer, mas ele queria morrer estudando, lendo a palavra de Deus. E tem mais. Ele diz, Alexandre Latueiro causou-me muitos males, mas o que o Senhor não lhe dará pagas, segundo as suas obras. Paulo tinha uma coisa interessante, mediante todo o sofrimento, todas as injustiças. Paulo nunca se procurou defender diante das injustiças. Ele diz que o Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Ele entregava na mão de Deus. Ele não procurava se defender das injustiças, das coisas que aconteciam com ele. Tu também guarda-te dele, Timóteo, lhe diz, porque resistiu fortemente às nossas palavras. E aqui ele encerra de uma maneira fantástica e brilhante. Ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. O homem conhecido, famoso, de uma família nobre, intelectual, tinha estudado, e termina o final da sua vida e ninguém está lá com ele. Está sozinho. E ele diz, mas ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. No nosso ministério, nós não teremos, talvez, a aprovação de ninguém. Às vezes nós estaremos sozinhos, fazendo diariamente as nossas atividades e ninguém está observando, não tem ninguém ali para te ajudar, para te aplaudir. Mas ele diz, mas que isso não seja colocado na culpa de ninguém, mas ele fala que é algo brilhante, mas o Senhor me assistiu. No seu ministério, no seu sofrimento, nas suas lutas, o Senhor está te assistindo, ele diz. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Ele não só está me vendo, ele não só apenas está comigo, mas ele está me dando forças. Ele está me revestindo por meio da sua graça, para que, ele diz, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo diz assim, eu fui chamado para sofrer, mas tudo o que eu sofri estava no controle de Deus e que nada iria acontecer sem que antes o evangelho fosse pregado a todos os gentios. E eu fui, então, entregue como libação, como sacrifício a Deus, no momento em que Deus, então, assim fez, determinou, no sentido que Deus aconteceu no momento em que Deus quis, porque todos os sofrimentos de Paulo, que a gente falou aqui, Deus o havia sustentado, o havia preservado a sua vida. Por isso ele diz assim, e eu fui libertado da boca do leão. Ele diz, eu passei por tudo isso, mas o Senhor me livrou de tudo isso, me deu forças, e eu acabei a carreira, eu completei a carreira, e agora sim eu posso ir, porque eu acabei, eu completei. E diante do seu ministério, você vai completar a carreira, porque o ministério é do Senhor. Ele diz, e o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, aprenda uma coisa muito importante com Paulo. E eu tenho repetido isso nos ensinos, nos livros, nos artigos sobre Paulo. Que Deus não desperdiça sofrimento na vida do cristão. Deus trabalha na sua vida, Deus trabalha em você, para depois Ele trabalhar por meio de você, para que o Evangelho, para que a mensagem de Cristo seja plenamente pregada. E Deus está trabalhando, irmão, minha irmã, na sua vida, no seu sofrimento, nas suas lutas, para que você seja moldado conforme o caráter de Cristo e que por meio de você, Cristo seja anunciado por meio da sua vida, que as pessoas olhem para você, mediante as suas lutas, dificuldade, e ela olhe para você e perceba que a única resposta que existe para tudo isso é a graça de Deus salvadora na sua vida. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família.